Caros amigos, assim como o amor, o ódio também é uma característica que está presente no ser humano. Mas existem muitos países no mundo que se odeiam por razões políticas, religiosas ou de poder. Por exemplo, a Rússia e os Estados Unidos se odeiam porque ambos querem ser o líder do mundo. A Índia e a China se odeiam por causa da disputa de fronteira, além do fato dos dois países quererem ser a superpotência da Ásia. A Coreia do Norte e os Estados Unidos se odeiam por causa dos direitos humanos e da democracia, e também pelo fato dos Estados Unidos terem ajudado a Coreia do Sul durante a Guerra da Coreia em 1950. A Índia e o Paquistão se odeiam por causa da religião e da reivindicação da Caxemira. Recentemente, um conflito muito antigo foi reiniciado entre Israel e a Palestina, por causa da disputa de terras e da reivindicação pela cidade sagrada de Jerusalém. Mas você tem que entender que o fato de dois países se odiarem não significa que todos os povos desses países se odeiem. Isso significa que alguma parte do governo de um país odeia uma parte do governo de outro país. Por exemplo, a China e os Estados Unidos se odeiam. Há um conflito militar entre a China e os Estados Unidos no Mar da China Meridional, mas há bilhões de dólares em negócios acontecendo entre a China e os Estados Unidos, e os cidadãos de ambos os lados podem se visitar. Nesse vídeo, discutiremos sobre a geografia dos ódios. Discutiremos quais países se odeiam e por que se odeiam. Então, fique conosco até o final desse vídeo. Se você está curioso sobre fatos interessantes, ciência, tecnologia e universo, você deve se inscrever agora mesmo em nosso canal Stereotypical World. Vamos começar com a história do conflito entre Israel e a Palestina. Nos últimos dias, a fronteira entre Israel e a Palestina foi transformada em uma zona de guerra, e milhares de foguetes foram disparados entre o Hamas e militares israelenses. O Hamas é uma organização fundamentalista sunita islâmica palestina, mas pragmática e militante. Nesse conflito, em poucos dias, cidadãos comuns, incluindo crianças, morreram em ambos os lados da fronteira. Este conflito pode levar a uma guerra em grande escala entre Israel e a Palestina. O conflito entre Israel e a Palestina existe há mais de 100 anos. A Grã-Bretanha assumiu o controle da área conhecida como Palestina depois que o governante daquela parte do Oriente Médio, o Império Otomano, foi derrotado na Primeira Guerra Mundial. A terra era habitada por uma minoria judia e maioria árabe. As tensões entre os dois povos aumentaram quando a comunidade internacional deu à Grã-Bretanha a tarefa de estabelecer um lar nacional na Palestina para o povo judeu. Para os povos judeus, era seu lar ancestral, mas os árabes palestinos também reivindicaram a terra e se opuseram à mudança. Entre as décadas de 1920 e 1940, os números de judeus que chegaram a esta terra cresceu bastante, com muitos fugindo da perseguição na Europa e buscando uma pátria após o Holocausto da Segunda Guerra Mundial. A violência entre os judeus e árabes e contra o domínio britânico cresceu bastante. Em 1947, a ONU votou para que a Palestina fosse dividida em estados judeus e árabes separados, com Jerusalém se tornando uma cidade internacional. Esse plano foi aceito pelos líderes judeus, mas rejeitado pelo lado árabe e nunca foi implementado. Depois da criação de Israel, houve ódio entre os povos, porque os palestinos pensavam que os povos judeus ocupavam ilegalmente suas terras e criaram Israel. Há uma série de questões sobre as quais israelenses e palestinos não concordam, incluindo o que deve acontecer com os refugiados palestinos que fugiram de Israel, se os assentamentos judeus na Cisjordânia ocupada devem ficar ou serem removidos, se os dois lados devem compartilhar a cidade sagrada de Jerusalém
talvez o mais complicado de todos, se um Estado palestino deve ser criado ao lado de Israel. As negociações de paz acontecem intermitentemente há mais de 25 anos, mas até agora não resolveram o conflito entre Israel e a Palestina. A rivalidade entre os Estados Unidos da América e a Coreia do Norte. Embora as rivalidades entre alguns países possam ser vistas como uma relação de amor e ódio, quando se trata da Coreia do Norte e dos Estados Unidos, não há nenhuma dúvida de que ambos os países se desprezam. A cada respiração que a Coreia do Norte dá, ela lembra seus civis de como os Estados Unidos são uma nação imperialista agressiva que destrói tudo que toca. Os líderes da Coreia do Norte, por sua vez, também lembram aos seus cidadãos de que os Estados Unidos dividiram a Coreia do Norte e o seu povo em duas partes. Os Estados Unidos, por sua vez, acham que o líder da Coreia do Norte é um monstro, que é cruel com seus cidadãos e que não há direitos humanos ou democracia na Coreia do Norte. Nos Estados Unidos, todos estão cientes desse ódio à Coreia do Norte e vivem com medo um tanto perpétuo de que a Coreia do Norte bombardeie importantes cidades dos Estados Unidos com seu arsenal nuclear. A rivalidade entre a Índia e o Paquistão. Antes do domínio britânico, a Índia Unida era governada pelo Império Mughal. Havia relativa paz nas terras, que consistiam em um grupo de indivíduos etnicamente diversos com religiões muito diferentes. O amor intenso das pessoas por sua fé às vezes se transformava em intolerância em relação a outras religiões. Mas as coisas eram estáveis, na maior parte do tempo. A maioria das pessoas acredita que depois que os britânicos fizeram da Índia sua colônia, isso aumentou as tensões que até então eram mantidas sob o controle do governo mongol. A desconfiança começou a aumentar e as relações entre hindus e muçulmanos tornaram-se tão azedas que o país foi dividido sob a teoria das duas nações. Em agosto de 1947, o Paquistão Ocidental e Oriental e a União da Índia se tornaram nações separadas, seguido por migrações em massa de um país para outro em um período muito curto de tempo. Estima-se que mais de 14 milhões de pessoas foram deslocadas e migraram. A violência logo se seguiu à migração de hindus, sikhs e muçulmanos, e suas relações antes cordiais tornaram-se sangrentas. Ambos os lados mataram centenas de milhares de indivíduos, deixaram um legado de ódio sangrento e duradouro nas gerações seguintes. Mesmo após a divisão, as tensões entre os dois países ainda não diminuíram. Ao invés disso, as coisas pioraram bastante quando a Caxemira se tornou parte da Índia, apesar de ser um estado principesco de maioria muçulmana. Logo, a guerra estourou imediatamente, após a partição em 1947 para Caxemira. As Nações Unidas foram as responsáveis por mediar esse cessar-fogo, mas a área se tornou a causa de várias batalhas entre as duas nações, incluindo a Guerra de 1965 e o incidente de Kargil. Ainda hoje, as tensões dentro da Caxemira levaram as duas nações à beira da guerra, algo que deve causar arrepios na espinha de todos os habitantes desse planeta, porque esses dois países possuem armas nucleares. Se uma guerra total estourar entre essas duas nações, pode ser uma ameaça não apenas para as pessoas que vivem naquele subcontinente, mas para toda a humanidade. A rivalidade entre Irã, Arábia Saudita e Estados Unidos. A Arábia Saudita e Irã são dois países próximos um do outro, separados apenas por uma faixa chamada Golfo Pérsico, o que os torna praticamente vizinhos. No entanto, com ideologias religiosas, políticas e culturais distintas, esses dois países não podem mais estar próximos, independente da proximidade. Ambos os países querem ser a potência dominante do Oriente Médio. As tensões entre a Arábia Saudita e o Irã foram definidas pela guerra, que continua até hoje na forma de guerra por procuração que cada país luta no Iêmen pelo domínio e controle do Oriente Médio.
No entanto, apesar de ambos os países serem muçulmanos, eles estavam muito distantes em sua ideologia. Esse é outro motivo de grande tensão entre os dois países. A Arábia Saudita é majoritariamente wahhabita, que é um ramo da seita sunita, enquanto o Irã é majoritariamente xiita, com quase metade de toda a população xiita do mundo vivendo no país. Isso se tornou um fator significativo em seu relacionamento com o Shah do Irã, que foi deposto em 1979, e o líder xiita ultraconservador Ayatollah Khomeini assumiu o controle do país. O novo regime iraniano condenou abertamente a Arábia Saudita sunita e sua relação cordial com os Estados Unidos. Os Estados Unidos são aliados e parceiros da Arábia Saudita. Esse é o motivo pelo fato o Irã odeia os Estados Unidos. Por outro lado, os Estados Unidos não querem que o Irã fabrique armas nucleares, porque isso seria perigoso para a Arábia Saudita e para o mundo. É por isso que os Estados Unidos muitas vezes tentaram impedir a usina nuclear do Irã e impuseram fortes sanções econômicas. Esta é a principal razão pela qual o Irã odeia a Arábia Saudita e os Estados Unidos. Existem muitos países no mundo que se odeiam. Faremos a parte 2 desse vídeo aqui no nosso canal. Deixe-nos saber nos comentários a sua opinião sobre este ódio entre as diferentes nações mundiais. E comente também o que você acha que poderia ajudar a resolver esses conflitos entre países e trazer a paz mundial. Se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça também de se inscrever em nosso canal. Em breve, nos veremos aqui novamente com um vídeo ainda mais interessante no nosso canal Stereotypical World.